mensagem hoje, ela tem como título A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Isso, para quem já leu Agostinho, ele fala sobre essas duas cidades, mas eu não vou me basear em Agostinho, vou me basear no que as Escrituras têm a nos dizer nesse momento aqui. Vamos fazer uma revisão da teologia bíblica da habitação de Deus com os homens, como Deus usou a história para habitar no meio do seu povo, e para onde isso está nos levando. Isso vai nos fazer entender a Bíblia como um único livro, apesar de ter sido escrito por um período de quase 5.000 anos, por mais de 40 homens, mas contando a mesma história da redenção. E isso torna a palavra de Deus um livro único, uma literatura maravilhosa e realmente criação soberana de Deus. Então vamos começar do começo. Abram suas Bíblias em Gênesis 2. Gênesis 2, verso 8, após Deus criar todas as coisas, Gênesis capítulo 2, verso 8, nos relata o jardim criado por Deus. O verso 8 diz: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus criou o homem, criou o jardim, que era a condição para que a vida prosperasse inicialmente, e Deus chamou o ser humano a usar a criação para benefício da vida, mas com responsabilidade. Por isso vamos lá para o verso 15 do capítulo 2. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Por causa então do pecado, que foi exatamente a desobediência a essa única ordem de submissão à vontade de Deus, que o homem fugiu de Deus após a queda. No lugar de fugir para Deus, o ser humano ele foge de Deus por causa do seu pecado. Gênesis capítulo 3, verso 8 nos revela exatamente isso. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, quem? Homem e mulher ouviram a voz de Deus, isso após a queda, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Deus, no fim da tarde, ele tabernaculava no jardim para relacionar-se com o ser humano. E numa dessas tardes, quando Deus tabernaculava, habitava no jardim, no vento suave da tarde, o texto diz que o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Usaram a criação para se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Deus então, na condição em que o homem estava, alienado, afastado, desconectado da vida em Deus, como uma árvore que você tira do solo, ela vai morrer, ela vai secar, pois ela não pode fazer nada se não estiver conectada à fonte de nutriente para a vida. Deus sendo a fonte de nutriente para a vida espiritual do homem, o homem agora estava desconectado da eternidade com Deus, e por isso Deus agora impede, por misericórdia, ele impede ao homem viver eternamente alienado da bondade de Deus, pois numa condição de pecado,
o homem viveria eternamente alienado, distante da bondade de Deus, e isso é uma existência de sofrimento, dor e uma existência terrível, que só será provada completamente e totalmente no inferno. Essa existência desconectada da bondade de Deus. E para então o homem não provar disso em vida, Deus destinou o homem a viver uma vida fora do jardim. Gênesis capítulo 3, verso 22 nos diz isso. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Guarda isso no teu coração, porque as mensagens seguintes nós vamos voltar a ver essa árvore da vida. Ela desaparece daqui em Gênesis e só aparece em Apocalipse. Deus então impede ao homem comer dessa árvore. Diz: olha, você não pode comer, porque se você comer dessa árvore na condição de alienação, você viverá eternamente longe de mim, e isso provocará maldade após maldade após maldade. Por isso, para que o homem não fizesse isso, o verso 22, ele diz: é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. O verso 23 diz: por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Por que ela se movia em todas as direções? Simbolicamente, isso aponta para o fato de que nenhum outro caminho poderia conduzir o homem a retornar à árvore da vida. Somente Deus poderia trazer esse caminho de volta. A partir daí nós temos então a queda. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim representando um homem distante de Deus, e Abel representando um homem próximo de Deus. A reação natural de um homem distante de Deus é odiar um homem próximo de Deus. Isso levou Caim a matar Abel. Caim, após matar Abel, ele foge da presença de Deus após ser amaldiçoado, e ali nasce então o desdobramento do orgulho e da arrogância humana, que é chamado a cidade dos homens. Todo ajuntamento humano sem o evangelho é fruto de arrogância ou produz problemas. Não sei se vocês já frequentaram ou estiveram ou foram de igrejas que não possuem uma liderança que combata pecado, combata a formação de grupos, combata a politicagem. Normalmente se torna um ajuntamento de gente para fazer o mal uns aos outros, gente se odiando, gente se achando melhor do que os outros, porque a união daquele povo não é em torno do evangelho. A união daquele povo é em torno da oportunidade para subir e cantar, ou dar oportunidade para a irmã fulana de tal, ou dar oportunidade para a irmã não sei o que lá, vou chamar pregador fulano de tal, vou chamar não sei quem. É sempre um local de show de talentos, mas não é uma igreja. E isso se torna então um lugar adoecido, porque as pessoas estão unidas em torno de alguma coisa que não é o evangelho. Sempre que as pessoas se unem em torno de coisas, de amizades, de pessoas, de personalidades, de ideologias, que não é o evangelho, isso sempre produz problemas para o grupo e para os outros fora do grupo. Sempre, 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 sempre e sempre será. Essa é a história da origem da cidade dos homens. Os homens então se unem em torno de si mesmos, dos seus propósitos, dos seus planos, das suas políticas, das suas ideologias. E nós então vemos o surgimento da cidade dos homens, que é quando nós vamos lá para o capítulo 4, verso 17 a verso 24, quando diz: e Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, a cidade dos homens, e chamou de Enoque, porque a cidade era dele. Então ele deu o nome do seu filho à cidade. O nome de seu filho
A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Mejael, Mejael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. E aí percebam que a corrupção começa a avançar. Lameque tomou para si 2 esposas, bigamia, não era o padrão de casamento estabelecido por Deus. O nome de um era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Prosperidade econômica começa a surgir. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, cultura se desenvolvendo. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, guerra, utensílios domésticos, coisa começa a se desenvolver cada vez mais. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Lameque, o filho então, um dos filhos importantes da descendência dos líderes da cidade, ele agora redefine a lei. Ele já redefiniu o casamento, agora ele vai redefinir a lei. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu. A vida de um homem não vale nada para Lameque. E um jovem porque me machucou. A vida humana não vale nada para Lameque. Se Caim é vingado 7 vezes, quem foi que disse que Caim seria vingado 7 vezes? Deus foi quem disse isso. Caim então, ele está dizendo agora, Lameque então está dizendo o quê? Lameque será vingado 70 vezes 7. Ele está dizendo, Deus estabeleceu um padrão de justiça para Caim, pois o meu padrão é muito mais pesado do que Deus. Ele é um ditador. Ele é um líder absoluto. Ele define as leis, ele define o valor da vida, ele define casamento, ele define tudo. A cidade dos homens. É interessante que na sequência, Deus ele produz o seu remanescente. Porque Deus não deixa o homem prosperar em sua maldade sem tomar ações de resgate. Deus sempre toma ações de resgate. E aí no verso 25 diz assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Olha que interessante, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Deus tem o seu remanescente, a presença do seu povo no meio da perdição. E aí vemos a cidade dos homens crescendo e a corrupção humana avançando. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 6, verso 5, nós vemos o seguinte: e o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Olha só, todo o desígnio do coração humano era continuamente mal. O cara acordava pensando em maldade, ia dormir pensando em maldade. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O remanescente surge então no meio do caminho. Deus continua com um propósito redentor para a humanidade caída e corrompida. Depois que o dilúvio acontece e a terra volta então a ser habitada novamente, o ser humano se movimenta na direção de criar outra cidade, a cidade chamada Torre de Babel. A Torre de Babel é então mais uma representação da arrogância humana, de tentar projetar-se sem submissão a Deus. Sempre que o ser humano se une em algo sem a presença de Deus, essa união torna-se corruptível, corrompida e corruptível. Por isso que nós vemos em Gênesis 11 eles dizendo assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham,
vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Exatamente porque Deus havia dito: espalhem-se pela terra. Eles disseram: não, vamos montar uma cidade, uma união, uma unidade poderosa, para fazer o nosso nome, sem depender de Deus, sem viver para Deus, sem se submeter a Deus. O verso continua dizendo: então o Senhor desceu para ver a cidade, por isso que eu falei que era uma cidade, e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, a busca por unidade. Vocês já perceberam esse espírito que tem no mundo? Todo mundo unido, é tanto que eu brinco com aquela música, né? We are the world, we are the children. Todo mundo unido, em prol do bem social, ecológico, todo mundo muito unido. Esse espírito de unidade, de união, todo mundo igual, todo mundo na maior paz, na melhor... Parece ser uma boa intenção? Parece, mas é sem Deus. É corruptível e corrompido a unidade humana sem o Evangelho. E aqui nós vemos, Deus desceu para ver a cidade, e verso 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Deus diz: a unidade dessa quantidade de pessoas vai fazer mal, pois eles têm uma única língua. O que é que Deus faz? Deus confunde as línguas dos homens para gerar as diversas nações, para dividir os homens. E as nações então tornam-se motivo de disputas e guerras, discórdias, desunião. E o que é a Organização das Nações Unidas? É a busca de unidade das nações que Deus desuniu. Vamos avançar. Deus então providencia outro remanescente no meio dessa bagunça, agora que viraram as nações. Deus diz: agora eu vou formar a minha nação. Chegamos em Gênesis 12, verso 1. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, porque Deus vai formar uma cultura nova. Então Deus quer que ele se separe da cultura corrompida que ele estava, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, Abraão, através de você, serão benditas todas as famílias da terra. Você será fonte de bênção para as famílias que se submeterem ao meu nome, através do que eu estou fazendo por meio de você, Abraão. Deus providenciou mais um remanescente no meio daquela perdição. A gente viu lá, Abel foi morto por Caim. Depois nós vimos o que? Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Noé foi por onde Deus manteve o mundo, o ser humano existindo. Babel, agora Deus escolhe Abraão. Deus então vai formar uma nação. O povo descendente de Abraão, do qual gera Isaque e depois Jacó. Jacó então com seus filhos escravizado no Egito. Depois a cidade, a grande nação do Egito é julgada por Deus, e Deus tira o seu povo de dentro da nação do Egito. São libertos da poderosa nação corrompida do Egito, em direção à cidade prometida, a terra de Canaã. Nessa peregrinação, Deus estabelece a habitação dele no meio do seu povo, por meio do tabernáculo. Vamos para Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, verso 8, diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Do jeito que Deus habitava lá em Gênesis, Deus diz: faça um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês por meio do tabernáculo. Segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo, Deus estabelece o meio como Ele irá habitar no meio do povo. Você não chama Deus pelas suas obras,
Não é assim. Deus, ele habita pelo seu mérito, seu próprio mérito, o mérito dele. O modelo de todos os móveis, assim vocês farão. E aqui nós temos então o tabernáculo, que é montado e desmontado enquanto o povo peregrina no deserto em direção à terra prometida. Quando o povo chega na terra prometida, a cidade santa, chamada de Jerusalém, o templo passa a ser o sinal da bênção de Deus sobre Israel, do estabelecimento da nação santa, da qual viria o libertador. Vamos para 1 Reis, capítulo 9. Pastor, vai dar tempo? Vai, se Deus quiser. 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9, verso 1 ao 9, nós vemos Salomão, o rei mais sábio que existiu, escolhido por Deus para construir o templo do qual Deus iria abençoar a nação ao estar presente no templo. E aconteceu, verso 1, capítulo 9 de 1 Reis, e aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real, e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido a Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel. Nós sabemos que Salomão se corrompeu depois, mas Deus cumpriu a promessa do trono de Davi em Cristo, que é descendente de Davi. Mas Deus aqui confirma a Salomão: permaneça como um rei íntegro, e eu habitarei no meio de vocês. Verso 6: porém, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, e não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, se servirem a outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra e com este templo? A resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram, por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. O povo então se corrompe, faz exatamente o que Deus disse que não fizesse. E aí o templo se torna casa, que era casa de oração, se torna um covil de ladrões, de salteadores. O próprio Cristo disse isso. E aí Deus se faz carne e vai tabernacular no meio de Israel. Ele adentra, sentado num jumento, cumprindo as profecias. Ele vai até dentro do templo, julga o templo dizendo: vocês transformaram a minha casa de oração em um covil de ladrões. Por isso será destruído esse templo e será reerguido em 3 dias. Falando a respeito do templo do corpo dele. E aí nós vamos lá para Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, estão quase chegando. Mateus 23, a cidade de Deus é julgada. A cidade de Deus, que é sombra da grande cidade, e que era propósito de Deus, mas que eles quebraram a antiga aliança, que tornava aquela cidade a Jerusalém de Deus. Capítulo 23, verso 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem no nome do Senhor. E aí Cristo morre, ressuscita, ascende aos céus, e no dia de Pentecostes, ele reverte
o processo de divisão das línguas, para que todos os povos, nações e línguas falem sobre o mesmo reino eterno. Pentecostes é a reversão de Babel. E agora o reino de Deus, a união dos povos, ocorre por intermédio do evangelho pregado e do Espírito Santo transformando a vida das pessoas. A unidade do reino de Deus é feita por meio do evangelho no poder do Espírito Santo, mas a unidade dos homens é feita no poder humano, na corrupção, na perversão e na maldade. E aí Deus então nos transforma em habitação e nos santifica. Por isso que 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 a 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu sou o templo do Espírito, você é o templo do Espírito, mas nós juntos somos o quê? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o templo do Espírito e juntos o corpo de Cristo, igreja, eclésia, a noiva do Cordeiro, aqueles que estão sendo preparados para a cidade de Jerusalém celestial, unidos pelo poder do evangelho, o sacrifício do Cordeiro e a transformação do Espírito Santo, que une nações, povos e línguas em torno de um só evangelho, um só Espírito, um só batismo, um só Deus. Mas aquela cidade de Babel, que foi confundida em suas línguas, que foi espalhada, e que os homens agora se dividiram em reinos, e começaram a guerrear por poder, passaram a surgir os impérios, as tentativas humanas de união em torno do poder humano, da cultura humana, da arrogância humana, do luxo humano, e esse processo ele ocorre em toda a história. Grandes nações se montam, grandes nações caem, grandes nações se montam, dominam outras nações e caem. Grandes conglomerados econômicos se formam, grandes conglomerados econômicos caem, até que chegará o dia em que todo o mundo terá a tão sonhada paz. Os homens se unirão com a mesma língua. Hoje você vai no Facebook, você escreve, por exemplo, eu tenho pessoas que eu sigo que são pessoas dos Estados Unidos. Elas escrevem em inglês, o Facebook traduz para mim, eu leio em português. O Google não é mais empecilho para você falar inglês com ninguém, ou qualquer outra língua que você imaginar. A tecnologia está produzindo aparelhos que eu vou pôr no seu ouvido e eu vou falar em japonês e você vai ouvir em português. A tecnologia já está fazendo isso. E os homens, em torno do seu poder econômico, em torno de sua inteligência, de sua sabedoria, de sua arrogância, de sua cultura, de sua prepotência, vão tentar reverter os efeitos para produzir a tão sonhada unidade que dirá: tornaremos o nosso nome célebre sobre toda a terra e não precisaremos mais de Deus. Não precisaremos de Deus. O símbolo de tudo isso está em Apocalipse, a grande Babilônia. Abram suas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 18. E a grande Babilônia então cai. E o texto se divide basicamente em 3 grandes momentos. O primeiro momento é o anúncio da queda e a advertência para o povo de Deus. O segundo momento é o lamento dos adoradores, daqueles que amavam o luxo, o poder, o prazer, o prestígio, a cultura daquela grande cidade. E por fim, a declaração final de sua total extinção. A sua existência é finalizada.
A cidade dos homens é julgada por sua maldade, por sua perversidade. E Deus então trará a cidade de Jerusalém celestial, onde o seu povo habitará para sempre. Capítulo 18, verso 1, diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. Esse anjo de grande autoridade, ele aparece em momentos muito importantes do livro. E a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios. Ou seja, os demônios moram nela porque ela perdeu todo o seu brilho. Ela se tornou detestável, se tornou imunda. Por isso que ela se torna refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Aves que comem carne morta, que comem bichos podres, aves imundas, aves de rapina, seres que você olha e diz assim: que bicho mais nojento. A cidade é devastada, ela é vista como morada de demônios, e na cultura judaica, morada de demônios era um lugar esquecido por todos, era um lugar espiritualmente impuro, e que ninguém gostaria de estar, era um lugar assustador, como são, por exemplo, os cemitérios. A Babilônia se torna esse lugar, uma cidade poderosa. E por que acontece isso com ela? O verso 3 nos diz: pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Elas beberam do vinho do furor da sua prostituição. E é interessante isso, porque o texto ele faz um jogo de ideias, que diz que eles beberam do vinho de sua prostituição. Ou seja, o que a Babilônia produz em termos de pecado, chamado vinho, o subproduto do seu pecado, o espremer das uvas de sua existência, ele é chamado de vinho do furor. E por que isso é dito? Porque uma das formas de manifestação da ira de Deus é dizer o seguinte para você: é isso que você quer? Pois beba. Sabe aquele pecado que você não quer largar? E você está o tempo todo teimando com Deus? Não queira que Deus diga para você: você quer? Pois toma. É isso que você quer? Toma. Não é o vinho, isso é ira minha. Isso vai te destruir, isso vai acabar com você. Essa ideologia vai destruir sua vida, sua família. Essa decisão vai acabar com sua vida. E eu estou te avisando, eu estou te dizendo, e você não quer mudar. Pois eu me irei, e você agora vai beber até a última gota. Beba tudo, beba todo, e não ouse pôr para fora. Você vai beber. É interessante que aqui essa linguagem diz que as nações, apesar de serem avisadas, elas queriam participar dos pecados da Babilônia. E por isso, a ira de Deus não se manifesta apenas após eles, a ira cair sobre eles como juízo, mas o juízo já está acontecendo enquanto eles bebem. Já é juízo de Deus. Por isso que Romanos capítulo 1 diz que Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou ao erro. Sodoma e Gomorra estava entregue ao erro, à maldade e à perversidade. Eu lembro uma vez, eu criança, cheguei para minha mãe. Aí eu acho que eu era um pouquinho antes de adolescente, já saindo da infância, entrando na adolescência. Aí eu meio rebelde, e disse para minha mãe: vou embora dessa casa. Aí ela disse: vai, vou. Aí ela disse: pô, arruma suas coisas. Aí eu disse: pô, eu vou mesmo. Aí desafiei, né? Fui lá, botei os panos, aí peguei uma coisa de moleque besta, né? Aí peguei os panos, botei num saco,
Botei nas costas, aí ela foi lá, pegou a chave, abriu o portão e disse: pode ir. Quando eu vi que o negócio era sério, eu disse: vou não, eu vou depois. Nunca fui. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu irmão, não queira que Deus diga assim: é o que você quer, pois vá. Qualquer pessoa que tem o mínimo de juízo, não vai. E Deus não é manipulável. Minha mãe fez exatamente o que Deus muitas vezes faz. É o que você quer? Pois tome. Não queira isso para a sua vida. Não busque isso na sua vida. Mas é o que o mundo está bebendo. É o que o mundo está fazendo. Então, cuidado para não cair nas mãos de Deus. Porque se você cair nas mãos de Satanás, Deus vai te livrar. Mas se você cair nas mãos de Deus, ninguém te livra. Meu irmão, o texto nos deixa muito claro que com essa nação, com essa cidade, as nações beberam do seu fruto. Mas não somente o povo que aproveitou do que ela tinha, os reis também usaram dela para seu benefício. Com ela se prostituíram os reis da terra. Pode ser que você não esteja provando do fruto da Babilônia, mas está apoiando o que ela é capaz de te dar. O que a cultura corrompida é capaz de fazer por você. Se você é do tipo de pessoa que usa da politicagem suja e corrupta desse mundo para conseguir favores, você pode não estar bebendo dos benefícios da Babilônia, mas você está fazendo uso dela. Os reis faziam uso, se prostituíam, se envolviam e se corrompiam com ela. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. E por isso então, Deus ele faz a advertência para o seu povo, dizendo ao seu povo: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu. Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Recentemente eu estava conversando com alguns professores e eles disseram como tem sido difícil você dar aula. Porque o Estado quer determinar que você empurre ideologia no cérebro dos seus alunos. E alguns professores estão se negando, cristãos estão se negando a isso. E ao se negarem a isso, eles correm o risco de perder o emprego. Mas e aí? Eles devem se submeter e ensinar aos seus alunos aquilo que não é correto, sem dar o contraponto do ensino e mostrar aos seus alunos o caminho correto da salvação? Não estou dizendo que eles vão falar de religião, mas se eles sabem que aquilo é corrupto, porque ele vai corromper a mente dessas crianças, desses jovens, se tornarem como esses comerciantes que fazem uso da Babilônia para enriquecerem. Meus irmãos, vai ficar difícil cada dia mais para nós cristãos, porque nós vamos ter que nos posicionar de maneira muito clara e dizer: eu não colaboro com isso, eu não apoio isso, eu ponho o meu emprego em jogo, mas eu não me submeterei a isso, porque eu não faço parte disso. Estou aqui, mas não pertenço a esse mundo. Saiam dela, povo meu, porque os pecados dela se acumularam até o céu. Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. E qual é o nosso papel? Nosso papel é julgar. Retribuam-lhe como ela também retribuiu. Paguem-lhe em dobro. Pastor, como é que eu vou fazer isso hoje? Hoje você não vai fará, mas um dia você fará contra todo esse sistema, na presença de Deus, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim, ela é orgulhosa, ela é arrogante. Ela diz: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. O orgulho humano, ele sempre acha que não há morte, que não há pobreza, que não há doença. A arrogância humana, você olha para um jovem, o jovem vai lá, põe 200 km por hora no carro dele, porque ele acha que não vai morrer. Ele é arrogante. Ele acha que se der uma pancada vai ser somente mais uma aventura para ele. Ele é orgulhoso.
Mas depois que você vai envelhecendo, você vai começando a ganhar mais prudência. E aí você começa a perceber, não, peraí, a vida tem muita coisa em jogo. Não é assim que eu devo fazer. A morte é uma realidade. A pobreza é um caminho. A irresponsabilidade vai me conduzir a problemas. É por isso que esses movimentos sociais, eles conseguem capturar o coração de tantos jovens. Chega para uma mulher casada, mãe, trabalhadora, batalhadora, vai perguntar a ela se ela quer saber de feminismo. Ela vai dizer, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Mas vai nas universidades, vai nas escolas, a quantidade de jovens meninas que são capturadas por essa ideologia nefasta. E que diz a elas, não casem, não tenham filhos, odeiem os homens, eles são maus, são perversos, são opressores, é o patriarcado. Quantas dessas ideologias não estão contaminando a mente? E por que as jovens caem nisso? Porque elas não têm experiência de vida. Elas acham que funciona. Funciona na cabeça. Vai pesquisar a vida de Simone de Beauvoir para tu ver que maravilha de vida daquela mulher. Vai dar uma lida para tu ver que coisa linda e maravilhosa. Foi um fim, assim, uma coisa. Vai procurar se formar. Mas dá uma olhada na vida da tua vozinha, aquela que criou os filhos, amou o esposo amou ela. Vai olhar a vidazinha dela, simplesinha, sem estar empoderados. Vai olhar como é a vida real. Vai olhar a vida real. Essa é a arrogância da Babilônia. Ela diz, eu não terei morte, eu não terei nada, eu não saberei o que é pranto. E o texto diz, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, em um só dia, rapidamente, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome será queimada no fogo. Por quê? Porque poderoso é o Senhor Deus que a julga, Deus se levantará contra ela, e você não tem que estar onde ela está, você não tem que se entregar ao que ela se entrega. Esse é o teste de fidelidade dos santos. A gente vê, irmãos, esse alerta em muitos lugares das Escrituras. Deus chama o seu povo a não se envolver, não deixar o seu coração ser cativado pelas nações vizinhas. A gente vê isso o tempo todo na Bíblia. Não vos ponhais em julgo desigual, saiam do meio deles, povo meu, não se corrompem com os deuses. A gente acabou de ler que Deus disse para Salomão, se o meu povo se corromper com os deuses das nações, eu deixarei a presença dessa nação, e essa nação será motivo de escárnio, porque o que o homem plantar, isso ele colherá. Essa é a justiça de Deus. Por isso você jovem, rapaz e moça, liberte sua mente, liberte seu coração desse engano, desse engodo. Você vai ser massa de manobra. É isso que você quer ser? Liberte-se. Daniel e seus amigos não se corromperam com as riquezas da Babilônia. José no Egito não se corrompeu com o poder que recebeu. Mas a mulher de Ló, uma mulher rica, envolvida na high society de Sodoma e Gomorra, quando Deus disse, cairá juízo sobre a maldade dessa nação, Deus havia dito, vão, fujam, saiam dela, povo meu, nem olhem para trás. Ela, quando saiu, sentiu saudade do luxo, da ostentação, mesmo no meio de perversidade, mesmo no meio da maldade, tudo aquilo fruto da maldade daquela cidade. Mas ela sentiu pena da vida boa que ela tinha naquela cidade corrompida, porque para ela não importava a justiça de Deus, o que importava era o benefício dela. E por isso, o coração dela estava alinhado a Sodoma e Gomorra. Amava aquela cidade, pois aquela cidade era a provedora de tudo o que o coração dela poderia dar. E por isso, ela olhou para trás, se tornou participante do juízo de Deus sobre aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E aí, nós vemos no texto que Deus, ele, após fazer essa declaração de juízo e a advertência ao povo, dizendo, saiam do meio dela, povo meu,
Vocês sabem o que é errado. Vocês têm uma palavra que os orienta. Eu julgarei esse mundo e eu não quero que vocês estejam envolvidos nesse mundo. É por isso que lá no fim nós vamos chegar, no fim de Apocalipse diz a lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Uma delas são os covardes. Os covardes não herdarão o reino de Deus. O que são os covardes? São os medrosos? Não, são aqueles que estão meio cá, meio lá, meia pedra, meio tijolo. Eles querem Deus, mas não querem abrir mão do luxo da Babilônia. Eles são covardes, porque quando a Babilônia diz que irá persegui-los, automaticamente eles baixam a guarda e olham para trás e vão ficar como a mulher de Ló. Diante disso, os adoradores da Babilônia, eles vão então lamentar a destruição. E aí nós vemos 3 lamentos. O primeiro lamento, no verso 9 diz: os reis da terra que com ela se prostituíram, viveram em luxúria, eles provaram das benesses, do prazer, do luxo, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora, chegou o seu juízo. E isso é para demonstrar a intensidade do poder de Deus. Ela era tão poderosa, mas em uma só hora, ela virou cinzas. Nós temos 3 lições a partir de cada um desses lamentos. Primeira lição do lamento 1. Não importa o seu tamanho e o seu poder, Deus é muito maior do que você. Não importa o quanto você se acha, Deus é maior e muito maior que você. E aí vemos o segundo lamento. Verso 11, por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra da sua mercadoria. Aí ele dá uma lista de mercadorias, e é interessante que lá no final do verso 13, diz que até almas humanas era produto de comercialização, pois a vida humana não tinha valor nenhum, somente dinheiro, luxo, poder, prazer eram as moedas da Babilônia. Você vê isso onde? Olha o Facebook. Olha a ostentação das mídias. Cada um, como eu já falei aqui, cada um mais gostoso do que o outro, mais bonito do que o outro, mais inteligente do que o outro, mais poderoso do que o outro. É o altar da idolatria e da egolatria humana. Veja os atores se deformando, fazer harmonização facial, se deforma, perdem a característica, perdem o que eles são de fato, se transformam em outras pessoas. Teve uma lá, um tal de uma sonza, que mudou a sobrancelha e virou outra pessoa. Aí depois vai mudar para a sobrancelha de volta. Não se contenta com o que é, não se contenta com o que tem, não se contenta como Deus fez. Para mostrar o que? Ostentar um padrão. E quantos jovens estão com sua mente corrompida e se deixam levar pelos padrões. Pelos padrões. E os mercadores olham e dizem assim: olha, quanto luxo ela comercializava, e nós ganhávamos com esse luxo. Ou você acha que o Zuckerberg não ganha dinheiro com teu luxo, com tua ostentação? Cada vez que você posta lá, ele não está ganhando dinheiro com você. Escravizado pelo celular. Você acha que ele não está ganhando dinheiro com você? Ele está enriquecendo com você. Até a tua alma é motivo de comércio para ele. Um dos mercados mais poderosos do mundo chama-se pornografia. É um dos mercados mais poderosos do mundo. A produção de conteúdo pornográfico se amplificou em quase 1000% nos últimos anos, porque os vídeos não são mais feitos por pessoas profissionais, mas é feito por você na sua casa, com o celular na mão. E pessoas estão ostentando, e muito dinheiro é movimentado. Ontem a gente teve um casamento, eu falei no casamento sobre isso. Os casamentos hoje são lugares de ostentação. Estou dizendo que você não pode ter um casamento bonito, não. Tenha. Mas tem gente que gasta 100 mil, 120 mil, 150 mil num casamento. Passa 3 meses e se separa.
Aí os pais, coitados, ficam pagando prejuízo, os pais da noiva, né? É um comércio que perdeu completamente o sentido do testemunho. Eu falei que até a escolha de padrinhos hoje é assim, é uma troca de amiguinhos. Tu é do meu, eu sou do teu. Perdeu-se o sentido, perverteu-se a coisa. E a igreja, que deveria ser o arauto da verdade, vai no caminho. A gente vai, feito um bocado de condenado, indo, feito um rebanho de condenado, como diz Chicó, do Alto da Compadecida. Feito um rebanho de condenado, tudo no mesmo sistema, no mesmo processo. Somos nós. Não devemos ser nós. Saiam dela, povo meu. O verso 14 diz, eles dizem, o fruto que tanto lhe apeteceu, ou seja, o fruto que ela tanto sentia sabor e desejava, se afastou de você. Deus tirou dela todo o seu luxo. Para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, nunca mais serão achados. Sabe por quê? Porque tudo vem das mãos de Deus. Não importa a sua riqueza, a Deus tudo pertence. Não importa o que você tem, até a roupa que você está usando, não te pertence. É emprestada por Deus. Deus te emprestou tua roupa. Porque se tu morrer, amanhã vai estar no brechó aqui da igreja. Vai dizer assim, compra essa roupa aqui. Aí, se você for uma pessoa, pessoal, todo mundo, né? Gostou muito, aí a gente vai cobrar um pouquinho mais para o pessoal ter o direito de ter sua roupa na casa deles. Né? Para leiloar, a gente vai até leiloar, né, irmão? Leiloar a roupa de fulano de tal, eita, eu quero, dá tanto. Porque não é tua. Não é seu. E aí, ela foi tirada, tudo dela. Foi despida. E aí, vamos avançar. Ele dá uma série de... E aí, no verso 17, ele diz, porque em uma só hora ficou devastada de tamanha riqueza. É assim, destruição. Asaf estava revoltado no Salmo, dizendo assim, para que eu ando correto, se os ímpios são felizes e ricos, se parece que não acontece nada com eles? Aí Deus disse, Asaf, deixa de ser tolo. Porque eles estão juntando óleo debaixo dos pés, Asaf. Quando o meu juízo cair sobre eles é repentino. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa, Salmo 1. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na rota dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas medita na lei do Senhor. É como uma árvore plantada que a seu tempo dá o fruto. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, é no tempo e do jeito de Deus, para a glória de Deus, pois tudo pertence a Ele, tudo vem dEle e tudo vai voltar para Ele, inclusive a minha alma. Então você acha todo poderoso? Você acha que vai conseguir? Sendo arrogante, lutando contra Deus, tu vai conseguir? Você pode até conseguir, como Asaf vê que os ímpios conseguem, mas você está juntando o óleo debaixo dos pés. Eu digo para os casais jovens, ouçam a palavra. A gente prega aqui sobre casais, a gente prega sobre casamento. Às vezes a gente vai conversar com um jovem casal, a gente diz, meu Deus do céu, a gente passa... Chega, a língua cai de tantas vezes que a gente fala, às vezes a gente vê os erros caindo nos mesmos coisas. Vocês não estão ouvindo não, a vontade do cabo dar um peteleco. Te liga, mané. Te liga que a vida real é diferente, meu velho. Não é essa viagem da maionese que dizem por aí não, vida real é diferente. Está lá a menina apaixonada pelo boyzinho. Ai, ele é o meu amor da minha vida, eu orei e Deus confirmou, Casa para tu ver o boyzinho? Casa para tu ver a vida real? O romance vai todo pro ralo. A festa de 150 milhões de reais não serve de nada. Veja a vida real. Ou você vai ficar na ilusão da grande Babilônia, dizendo assim, vem, é aqui, o caminho é esse, o lugar é esse. Tem uma frase que diz, quem lacra não lucra. Vai dar uma olhadinha nisso, é a maior verdade que existe. A Globo vai começar a lançar uma novela aí com linguagem neutra. Prepare-se para ver a derrota disso. Que o povo está querendo abuso disso.
criando abuso. Mas sabe onde é que eles avançam? Na cabeça do teu jovem. Vazia, a mente vazia. Chega lá, pai, eu sou agora Elo. Eu sou Elo, me chama de Elo. As pessoas vão ganhando abuso disso, gente. A gente sabe que existe preconceito, é verdade. É verdade, existe preconceito. Existem pessoas que matam homossexuais por preconceito? Existe, é uma realidade. Nós como cristãos devemos desprezar de forma alguma. De maneira alguma você está errado se você pensa assim. Só que a arrogância de determinados movimentos fazem com que você comece a perceber e dizer assim: caramba, o pouco de desejo que eu tenho vai-se embora pela arrogância. Do mesmo jeito é a nossa arrogância como cristão. Porque esse é o espírito da grande Babilônia. Tudo isso que você acha, essas igrejas, mega igrejas, cheias de ouro, de não sei o que lá, meu amigo, Deus quando fizer assim, passou a régua, já era. Já era. Não importa a sua riqueza e o seu luxo, tudo pertence a Deus. Essa é a mensagem. E aí, o terceiro lamento: lançaram pó sobre a cabeça. Verso 19, lançaram pó sobre a cabeça e chorando. Não, verso 17. E todos os pilotos, todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do som incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando, prantearam, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Sabe o que é que a gente aprende com isso? Não importa quantos dependem de você, quantos dependem da riqueza desse mundo, Deus exercerá a sua justiça diante de todos. Os justos se alegrarão, e até os ímpios reconhecerão que Deus é bom. Até os ímpios vão ver e dizer: aquilo ali é a justiça de Deus. Até os ímpios dizem que quem lacra não lucra. Até os ímpios estão dizendo isso, porque eles estão vendo que isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Que não é assim que se combate o preconceito contra o homossexual. Não é mudando a linguagem das pessoas. Isso está na cabeça daquela galera que fica lá viajando na maionese, sem viver a realidade. Não é assim que se combate racismo, como eles tentam por aí. Não é assim que se combate feminicídio, como eles tentam por aí. Não é esse o caminho. Até os ímpios vão ver e vão dizer assim: isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso está errado. Porque o juízo de Deus virá sobre tudo isso. E nós devemos estar do lado da palavra de Deus, saindo do meio dela, povo meu. E aí nós vemos então um anjo encenando, ele vai encenar como ela será destruída. Um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de trombetas. Em você nunca se achará artífice. Interessante, gente. Olha, eu não quero forçar o texto não, mas percebam, eu percebo nesse texto um eco da cidade de Caim. Porque ele fala de cultura. Nunca mais haverá arpistas, tocadores de flauta, trombetas. Nunca mais se achará artífice, nenhuma arte. Nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. Nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu as nações. E sabe por quê, Babilônia? Você está sendo julgada, porque a sua maior perversidade é porque você matou Abel. Você zombou de Noé. Você tentou vencer Abraão. Você tentou tirar o reino de Davi. E você crucificou Jesus Cristo.
Esse é o seu problema. Por isso que ele termina o texto dizendo: e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Esse é o seu maior pecado, Babilônia. Porque você odeia. Você, ao invés de correr para Deus, você correu de Deus. E ainda fez cair no chão o sangue daqueles que invocavam o meu nome. A Babilônia é o ápice da cidade dos homens, o subproduto de toda glória, ostentação humana sem Deus, com promessas vazias de poder, prazer, prestígio, fama. Em um curto espaço de tempo serão apagadas pela justiça divina, e todos os que olharem para ela virarão uma estátua de sal. Deus está julgando a cidade dos homens, sabe por quê? A gente vai chegar no texto em que ele vai descer do céu a verdadeira cidade, a Jerusalém celestial, vestida como uma noiva, atada para o noivo, onde não haverá choro, não haverá mais pranto, porque todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. É lá que o povo santo, que foi massacrado porque foi fiel, que abriram mão das promessas de poder, prazer e prestígio da Babilônia, são esses que foram humilhados, foram demitidos dos seus trabalhos, foram cancelados nas redes sociais. São esses que andarão livremente e alegremente nas ruas aonde comerão da árvore da vida. Depois leia lá no finalzinho, chegar em casa, dá uma lida, você vê que cena bonita. A cidade dos homens é a tentativa humana de uma vida sem Deus, que conduz cada vez mais à perversidade em nome de uma falsa sensação de prazer. A cidade de Jerusalém é a ação de Deus para habitar com os homens eternamente. É Deus vindo até nós, é Deus se fazendo carne. Enquanto Adão falhou no jardim, Jesus Cristo venceu no deserto, Jesus Cristo venceu na cruz, e Jesus Cristo venceu com sua igreja. Adão falhou na formação de um reino de sacerdotes, mas Cristo se doou para reunir essa nação, para reverter os efeitos da Torre de Babel, para levar todos os povos, línguas e nações a Jerusalém celestial. Enquanto Adão culpou sua noiva pelo pecado, Cristo levou a culpa por sua noiva, e essa prova de amor nos faz viver eternamente para a glória de Deus. Meu irmão, o quanto é que você tem deixado o seu coração ser cativado pelo luxo, pela arrogância, pelo poder, pelo prazer, da cultura, da cidade dos homens? Você precisa refletir o quanto as suas ações refletem sua adoração, a quem você deseja exaltar quando você vive a sua vida. Saia dela, povo meu. Essa é a grande advertência desse texto. A mulher de Ló olhou para Sodoma como se tivesse pena. Ela vivia uma vida de luxo, mesmo diante da maldade que subiu até o céu, segundo o texto diz. Mas ela não queria saber a maldade, quantidade de crianças que são violentadas, mulheres que são maltratadas, homens que são assassinados, guerras e miséria nesse mundo todo. Não importa, contanto que eu esteja bem. Não é assim que você pensa muitas vezes? É assim que você pensa muitas vezes. Não importa que outras pessoas estão passando fome nesse exato momento no mundo. O que importa é que minha barriguinha esteja cheia. Por isso, meu irmão, espere a justiça de Deus, deseje a justiça de Deus. O Evangelho é o poder para libertar a tua mente e o teu coração da Babilônia desse mundo. Ganhe compreensão da palavra, liberte a sua mente e o seu coração. Não deixe ser seduzido pelas ideias desse mundo. Abra sua mente, encharque sua mente com o Evangelho, porque isso vai te proteger. Isso vai fazer com que você não beba do vinho do furor que está sendo preparado. Vamos orar?